Olá, boa noite. Aposentada de 80 anos é alvo de falso servidor público e perde todo o dinheiro do benefício. Justiça considera provas insuficientes e inocenta todos os presos da Operação Impacto Digital. O NTV News desta sexta-feira vai mostrar também. Fim do mistério. Polícia Civil apresenta homem acusado de cometer série de estupros que aterrorizava em Patos de Minas. Os detalhes do crime que chocou a cidade. Inquérito mostra o antes e o depois do assassinato de Fabiana Gonçalves. Adolescente de 16 anos é assassinado na porta de casa no bairro Boa Vista. Tem ainda a previsão da meteorologia para o final de semana. Pesquisa mostra que jovens brasileiros estão cada vez mais dependentes do telefone celular e mais. O RT intensifica os treinos para a partida decisiva contra o Volta Redonda no domingo. Criatividade ajuda na diversão da criança no período de férias escolares. E mais um caso de estupro em Patos de Minas. Um garoto de apenas 14 anos é acusado de abusar dos sobrinhos de 5 e 3 anos de idade. Não sai daí, o NTV News já está no ar. A noite de quinta-feira foi marcada pela violência em Patos de Minas e 2 garotos foram os alvos. No Jardim Esperança, um adolescente de 17 anos foi levado para o hospital regional depois de ser alvejado por 3 disparos. Pouco depois, no bairro Boa Vista, um adolescente de 16 anos foi assassinado na porta de casa. A suspeita é de que o crime seja um acerto do tráfico de drogas. O crime aconteceu pouco depois das 10 horas da noite. A vítima, Michael Borges Souza, um adolescente de 16 anos, foi morto a tiros na porta da casa dele, na rua Adrião Caixeta, no bairro Boa Vista. O corpo ficou na calçada até a chegada da perícia técnica da Polícia Civil para os trabalhos de praxe. Familiares entraram em desespero. Oh, meu pai! Oh, Jesus! Ai, meu Deus! Oh, minha Nossa Senhora da Aparecida, meu Deus! Ai, meu pai! Segundo informações que chegou para a Polícia Militar, chegou um indivíduo de bicicleta e perguntou quem era Michael. Ele se atendeu prontamente ao indivíduo e depois de uma conversa entre eles, ele pediu para pegar o número de celular e assim que o Michael foi pegar o celular, esse indivíduo efetuou alguns disparos de arma de fogo que veio a ceifar a vida do Michael. Vizinhos ouviram cerca de 3 tiros. De acordo com a perícia, os tiros foram dados na boca da vítima. O resgate do SAMU chegou a ser acionado, mas o adolescente morreu no local. A polícia trabalha com a hipótese de que a motivação do crime tem a ver com acerto por causa de drogas. O adolescente morto, segundo a polícia, já possuía diversas passagens pela delegacia por delitos variados. De acordo com informações com parentes da vítima e algumas testemunhas, o Michael vinha sofrendo algumas ameaças. Isso, segundo eles, em decorrência de dívida de drogas. A polícia ainda não tinha informações sobre os autores de mais este homicídio em Patos de Minas e rastreamentos estavam sendo feitos na tentativa de prisão dos mesmos. E nesta sexta-feira, o Poder Judiciário concedeu liberdade por insuficiência de provas a todos os 19 envolvidos na Operação Impacto Digital em Patos de Minas. A ação passou por diversas fases, com muitas prisões e foi deflagrada em 2014. O Serviço de Inteligência da Polícia Civil investigou na época um grupo de pessoas que supostamente fazia o uso das redes sociais para cometer crimes, como a comercialização de entorpecentes e outros delitos. Durante as investigações, a polícia apreendeu veículos e drogas que estavam na casa de alguns dos envolvidos. Em todas as fases, pelo menos 23 pessoas chegaram a ser presas e acusadas de participação em organização criminosa no bairro São José Operário. Alguns dos suspeitos estavam em liberdade condicional e outros permaneciam presos. O juiz Vinícius de Ávila Leite entendeu que, devido à falta de provas, todos os 19 suspeitos deveriam ser absolvidos. O delegado regional Luiz Mauro Sampaio, que na época foi o responsável pelas investigações, ainda não se pronunciou sobre a decisão da Justiça, que já expediu os alvarás de soltura para os acusados que estavam presos. E no próximo bloco, o NTV News vai dar dicas de brincadeiras para as crianças nas férias e os preparativos da URT para a partida decisiva contra o Volta Redonda, no próximo domingo, no estádio Zama Maciel.
Os brasileiros esperam que a inflação nos próximos 12 meses chegue a 10%, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, divulgado em julho. No mês anterior, a expectativa era de um avanço de 10,5%. De acordo com o estudo, 36,2% dos consumidores pesquisados esperam a inflação superior a 10% nos próximos 12 meses, o menor valor desde setembro de 2015. O intervalo entre 9% e 10% passou a ser o mais citado pelos consumidores, o que não ocorria desde novembro do ano passado. Nesta época de férias, pais e mães ficam sem saber o que fazer para entreter as crianças. Mais do que brincadeiras, o lazer é importante para o desenvolvimento dos pequenos. E para isso, nem é preciso muita tecnologia. Se a correria do dia a dia já é estressante para nós adultos, pode acreditar, para as crianças também. Elas passam a maior parte do ano no ritmo colegial. Por isso, quando chega o período das férias, aí elas querem mesmo é extravasar. E agora, você está sem saber como agir com seu filho neste momento? A primeira dica é: mude a rotina. As crianças ficam muito cansadas durante o ano, né? Elas se esforçam bastante na escola e quando chegar as férias é hora de extravasar. A gente tem que valorizar o convívio social, tanto com os amigos quanto com a família, quem sabe encontrar os primos, né? O importante na hora de dar uma liberada é proporcionar aos pequenos atividades diferentes. Em casa a gente chama os amiguinhos e faz piquenique e vai às vezes pro mocambo brincar e brinca de pegar e brinca de pique-gelo. E em casa essas brincadeiras com jogos de montar, quebra-cabeça que eles adoram, massinha, vale também uma tinta e sujam todos e por aí vai. A gente brinca bingo, amarelinha, massinha. Tem os bloquinhos também, eu tenho esse conjuntinho há 34 anos, então ele era do meu irmão, eu lembro da gente brincando, menores do que ela, sentados na sala brincando com meus pais, então assim, eu vejo eu brincando com elas o que eu passei, né? Então assim, é bom tentar resgatar, que a gente não fica nessa dependência de só mundo virtual. Quer ideias para sair da rotina e aproveitar bastante esse tempo de descanso com os filhos sem sair de casa? A Pauliane tem algumas dicas. Elas podem fazer várias coisas, do tipo uma tarde com os amigos, convidar os melhores amigos da escola para uma tarde fazendo um cineminha em casa, né? Ela pode pular corda com as crianças, fazer uma amarelinha, quem sabe até proporcionar um dia de culinária com os filhos e fazer um pirulito de bolacha, colocar bolacha de maisena recheada com um doce de leite e passar no granulado, vai ser uma ótima ideia, uma tarde gostosa e a criança vai estar participando com a mãe, né? A ideia do reciclável também é ótima, as mães podem, hoje na internet mesmo, se a mãe colocar no Google lá uma ideia de dobradura ou o que fazer com uma garrafa PET, ela vai poder fazer vasinhos de flores, animais ou até um brinquedo mesmo para a criança puxar, um cachorrinho de garrafa PET, tem inúmeras ideias. A criançada adora se divertir com brinquedos que muitas vezes foram esquecidos. E o celular aqui nem é lembrado. Andar de skate, brincar com minha irmãzinha e brincar com minha mãe e mais meu cachorrinho. Lara, o que você mais gosta de fazer nas férias? De brincar. E qual brincadeira que você mais gosta? De boneca. Eu gosto de passear com meu pai e com a minha mãe, e brincar de patinete e ir pro bocambo. E você gosta de sair com seus amiguinhos também? Gosto. Poder brincar de massinha em casa, divertir com as abecas, nós fica brincando de amarelinha, soltar pipa e pular corda. Férias é a oportunidade que a mãe tem de poder brincar com os filhos e sair da própria rotina da gente também, voltar a ser criança e brincar, e vale a pena. Eles sentem e eu sei que eles vão levar isso para a vida inteira. Agora vamos falar de futebol. O RT e Volta Redonda começam a decidir neste domingo uma vaga para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida está marcada para as 16 horas no estádio Zama Maciel. A diretoria espera o apoio da torcida. A partida é decisiva para a União Recreativa dos Trabalhadores. O time precisa vencer o Volta Redonda em casa para decidir a vaga com mais tranquilidade no Rio de Janeiro. Por isso, a semana de treinos é pesada. Preparação muito intensa, né? Trabalhamos bastante a parte tática, bastante intensidade,
Sabemos mais ou menos como o Volta Redonda joga, é uma equipe difícil, foi o primeiro colocado no nosso grupo, sabemos da dificuldade, mas temos que fazer nosso jogo também. Estamos preparados, estamos treinando em cima disso, e se Deus quiser sair com a classificação. Os dois times se enfrentaram na primeira fase e já se conhecem, mas o retrospecto não é favorável ao RT. O Volta Redonda venceu a primeira partida por 1-0 e empatou a segunda no estádio Zama Maciel. Por isso, o apoio do torcedor será fundamental. Precisamos bastante da torcida, né? Sabemos da força que a equipe teve no Mineiro por causa da torcida. Esperamos que essa torcida possa fazer o mesmo caldeirão que fizeram no Mineiro aqui no Brasileiro e apoiar nosso time aí contra a equipe do Volta Redonda, que vai ser uma batalha bastante difícil. A diretoria já estabeleceu os preços dos ingressos. A inteira vai custar R$ 40, mas quem levar 1 quilo de alimento vai pagar apenas meia, R$ 20. Jogadores e comissão técnica estão otimistas e prometem muito empenho para vencer a partida. A gente vai para o intervalo e na volta vamos mostrar a previsão da meteorologia para este final de semana e a dependência dos jovens brasileiros com o telefone celular. Não saia daí. O novo presidente do INSS, Leonardo Gadelha, disse que os aposentados por invalidez que têm a partir de 60 anos vão escapar da revisão dos benefícios por incapacidade. A metade dos 3,2 milhões de aposentados por invalidez no Brasil tem mais de 60 anos. A estimativa do governo é cortar 150 mil desses benefícios com a revisão. O gasto mensal para bancar essas aposentadorias por invalidez é de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Especialistas em transporte e consultores de trânsito criticam a falta de sinalização sobre a lei do farol baixo nas rodovias federais e estaduais e cobram a instalação de avisos fixos nas estradas até que os motoristas se acostumem com a nova legislação em vigor há 2 semanas. O consultor em engenharia de tráfego e transportes, Horácio Filgueira, disse que faltou uma campanha educativa mais intensa por parte das autoridades antes do início da vigência da lei e da aplicação da multa. Uma pesquisa realizada em 10 países apontou que os jovens brasileiros são mais conectados do que a média global. O estudo apontou ainda que 68% dos adolescentes entre 15 e 18 anos se sentem ansiosos e solitários quando estão sem internet. É claro que a internet veio para facilitar nossas vidas, nos dando mais acesso ao conhecimento com as inúmeras opções de buscas e pesquisas. Em contrapartida, ela tem contribuído com o distanciamento físico das pessoas, deixando as relações mais frias e muitas vezes resumidas apenas a um contato virtual. Os benefícios de você ter acesso à internet estão ligados principalmente à facilitação do acesso a outros recursos. Por exemplo, através da internet é muito mais rápido para você fazer uma compra, é muito mais rápido para você ter acesso ao conhecimento, é muito mais fácil de você ter acesso a pessoas que moram distante de você, pessoas que moram longe, é muito mais fácil de você compartilhar histórias, compartilhar momentos. Agora, os malefícios estão ligados principalmente ao distanciamento que você acaba tendo do convívio face a face, o convívio offline com outras pessoas. Por que isso é um malefício? O contato via internet ele envolve somente a fala. Às vezes a fala vocal, às vezes a fala digitada, às vezes uma combinação das duas coisas. Já o contato face a face, além da fala, envolve o contato físico, envolve fazer coisas juntos, o que proporciona já mais bem-estar, mais prazer para a grande maioria das pessoas. Envolve a movimentação corporal, que é essencial. Quando você tem um nível maior de atividade física, de movimentação, naturalmente você tem um nível maior também de bem-estar e saúde emocional. Inclusive, a atividade física é um dos principais fatores que contribuem para a regulação emocional. Muitas vezes, o fato de a internet te dar tantas possibilidades faz com que as pessoas deixem de explorar o mundo fora da tela do computador ou celular. E saber administrar a vida virtual com a vida real gera um maior bem-estar ao ser humano. Fazer com que as pessoas deixem de explorar o mundo à sua volta, deixem de explorar as coisas da rua, deixem de explorar o contato com o sol, o contato com a natureza, o contato com o que existe mesmo na cidade, com outras opções culturais, o que por si só também contribui para uma queda na qualidade de vida, uma queda nos níveis gerais de bem-estar. A falta da internet gera irritabilidade em algumas pessoas
E essa dependência é um fator preocupante que deve ser trabalhado. Quando o simples fato de não ter acesso ao WhatsApp ou ao Facebook ou qualquer outro meio de comunicação virtual já desperta ansiedade, já gera estresse, você tem um sinal de que a pessoa está com a vida limitada, de que ela tem muito pouca alternativa, muito poucas opções de atividades de lazer, de atividades que proporcionem bem-estar. E a falta de alternativa, a falta de opções, ou melhor, a restrição comportamental, vamos dizer assim, ela está ligada a chances maiores de desenvolver uma série de problemas de saúde, depressão, transtornos de ansiedade, estresse, limitação dos níveis de convivência, menor ritmo de atividades. A primeira atitude de muitas pessoas assim que acordam é pegar o celular, como no caso do estudante Thales Alves, que não se vê sem acesso à internet. E todo o tempo que está em casa fica conectado, seja para os estudos ou entretenimento. A partir do momento que eu acordo, uma das primeiras coisas já é automática é pegar o celular, olhar o WhatsApp, olhar as atualizações. Aí depois eu vou pro computador, vou dar uma estudada, vou ler, vou ver vídeos, vou ver o feedback do Facebook. Aí chega à tarde, aí é a hora de ir pra academia, aí depois chega à noite durante as férias, não tem muito o que se fazer. Vou procurar um filme, uma série, alguma coisa para se fazer na internet. Mesmo quando não está em casa, o estudante não larga o celular e está sempre com acesso à internet na mão, que para ele é essencial. Aí quando eu estou na rua também fico pelo celular, conversando com namorada, com familiares, com os amigos. Aí quando eu chego por volta das 5 horas, que é a hora do momento de descansar, aí eu descanso mexendo no computador. Ele se vê um tanto quanto perdido quando perde o acesso à internet. O jovem já fez inúmeras amizades virtualmente e mantém contato constante, muitas vezes mais do que com os amigos que estão mais próximos e moram na mesma cidade. Nossa, fiz muitas amizades através da internet, com grupos, com páginas no Facebook. Eu tenho muitos amigos virtuais na internet pela área em qual que eu quero me especializar, que é a área de treinador esportivo. Tem um grupo aqui só de treinador esportivo. E neste caso, sempre tem um treinador, é sempre pelo um lado do país. A gente tem um grupo aqui de resenha, de conversa, e tem sempre uma pessoa no norte, no sul, aí a gente se comunica bastante. Apesar de ser bastante dependente, o estudante acredita que usa a internet de forma consciente. Considero que eu uso a internet de forma inteligente, eu uso em prol, não para regredir. Eu uso para estudar, eu uso para conversar com os amigos, conversar com a namorada. É uma coisa que eu uso como benefício. A Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura suspendeu 186.106 registros de pescadores profissionais artesanais. De acordo com a portaria, as suspensões decorrem do descumprimento de termos de uma instrução normativa do Ministério de 2014, que exigia que o pescador teria o registro e as licenças respectivas suspensas por não apresentar documentação necessária. Estúdio New Color, há mais de 25 anos, revelando qualidade. Então vamos agora à previsão da meteorologia para este final de semana em Patos de Minas e região. O final de semana em Patos de Minas será de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva e com temperaturas em elevação. A mínima chega aos 13 graus e a máxima pode ultrapassar os 30 graus. O índice ultravioleta marca 8 e é considerado muito alto. Não há previsão de chuva também para as cidades da região e o frio diminui. Em Lagoa Grande, a mínima fica em torno de 18 graus, 15 graus em Guimarães, 14 em Lagoa Formosa, 13 graus em Rio Paranaíba e também em Presidente Olegário. A temperatura máxima na região no final de semana pode chegar aos 30 graus. E a seguir no NTV News você vai ver a conclusão do inquérito de Hugo Franciel e vai entender o que levou o jovem a matar a ex-namorada. E o resultado das investigações em torno da série de estupros em Patos de Minas. Um homem preso essa semana confessou pelo menos 5 crimes. O
O Ministério Público de Minas Gerais abriu nesta semana novo inquérito para investigar supostas irregularidades nas obras do projeto Floresta Escola, na zona rural de Frutal, que custou 6 milhões aos cofres públicos. Apelidada hoje como Cidade Perdida, a iniciativa foi idealizada ainda em 2012 pelo então secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Nácio Rodrigues, do PSDB, preso desde 30 de maio na Operação Aequalis. A Polícia Civil de Patos de Minas conclui o inquérito da morte da estudante Fabiana Gonçalves dos Reis. O delegado de crimes contra a pessoa, Érico Rodovalho, reuniu a imprensa na manhã desta sexta-feira e apresentou detalhes do crime, as conversas, as ameaças feitas antes do encontro e o motivo do assassinato. Se for condenado com base nas investigações da Polícia Civil, Hugo pode pegar até 43 anos de prisão. Fabiana dos Reis Gonçalves Barbosa, de 20 anos, foi brutalmente assassinada no dia 5 de julho. O corpo da estudante foi encontrado em meio a um bambuzal na comunidade de Capela das Posses. O principal suspeito do crime? Hugo Franciel Borges Soares, ex-namorado da jovem. Ela queria tomar água. Pois aqui, ó, ela tava dentro do carro ou fora do carro? Não, fora do carro. Por isso que ela desceu pra lá. Eu não levei ela pra lá. Ela desceu pra tomar água naquele local? Sozinha, com as próprias Mas o que teria de água ali pra ela poder... Uai, não sei, nem eu, nunca tinha ido ali. Pois é, e aí? Aí ela desceu? Desceu, só que aí ela viu que não tinha. Aí a gente começou a conversar ali mesmo. Ela desceu. Exatamente 18 dias após o homicídio, a Polícia Civil apresentou a conclusão do inquérito. Um arquivo contendo mais de 500 páginas de investigações e depoimentos. Fizemos esse levantamento pericial no local, em que o perito constatou várias evidências de como o crime aconteceu. Além disso, o celular da vítima nos disse muito relativo à conversa em que eles tiveram na noite anterior e que eles vinham tendo na data anterior, e o brilhante serviço também dos investigadores, da nossa delegacia de homicídios, em que apurou todas as informações deixadas pelo Hugo. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Fabiana e Hugo mantiveram um relacionamento por cerca de 2 anos. Durante o namoro, o rapaz aparentava ser educado no convívio com a família. Entretanto, ele não frequentava festas e nem encontros familiares. Com o tempo, ele foi demonstrando ser uma pessoa cada vez mais ciumenta. Hugo, ele tinha algumas atitudes, vamos dizer assim, anormais, ao passo em que ele não se relacionava muito com a família de Fabiana. Ele era uma pessoa que na casa dela ficava muito calado, apesar de ter a educação. Além disso, ele não fazia as vontades de Fabiana, sempre era Fabiana quem tinha que fazer as vontades dele. Ele já tinha uma passagem bem semelhante a essa desse crime, em que ele enforcou uma outra ex-namorada, também por ela não querer reatar o namoro. Então são todas atitudes de uma pessoa muito desequilibrada. O namoro teve fim no dia 13 de junho. A partir de então, Hugo começou a enviar mensagens a Fabiana com ameaças e chantagem emocional. As ameaças eram sempre no sentido de que ele iria suicidar, de que a vida dele tinha acabado, mas no dia em que ambos conversaram na noite anterior, ele mandou uma foto com arma de fogo. Então acreditamos que isso tenha sentido, a vítima se sentido muito ameaçada, e foi o motivo pelo qual ela resolveu a encontrar com ele. Mas seria mais para que ele não se suicidasse. Acreditamos que ela nunca imaginou de que ele iria matá-la. Um dia antes do crime, Hugo teve acesso a uma foto em que Fabiana estava na presença de outras pessoas. Isso teria despertado uma fúria no jovem. Essa foto consta no perfil de uma academia em que ela fazia, em que é uma foto de uma atividade na própria academia, em que tinha vários outros alunos, mas ele não acreditou nessa versão e achou que pelo fato de ter um homem que estava ao seu lado, que ela estava mantendo um relacionamento com esse homem, por muito possessivo que ele era. A moça teria aceitado se encontrar com o ex-namorado para acalmá-lo e tentar amenizar a situação. A data marcada foi 5 de julho, dia em que sua vida foi tirada de forma covarde. Segundo o delegado regional, Hugo estaria sob efeito de drogas antes de cometer o crime. Ele disse que estava sob efeito de drogas, mas isso não retira qualquer culpabilidade dele.
Isso se chama actio libera in causa, que é quando o indivíduo, muitas vezes, para poder ter a coragem de fazer algum delito, ele utiliza de drogas, seja drogas psicoativas ou qualquer tipo de drogas, que faça com que ele tenha essa coragem que, sóbrio, seja qualquer droga, sóbrio, ele venha a deixar de cometer. Ele deve ter feito uso de drogas para ter essa coragem, mas isso não retira, de qualquer modo, a responsabilidade, a culpabilidade por ele. Chama-se actio libera in causa. Hugo foi preso pela Polícia Militar no dia 7 de julho. Ele foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, roubo tentado e ocultação de cadáver. Em que o Hugo cometeu um homicídio qualificado, tendo a presença de 4 qualificadores, mediante motivo torpe, mediante asfixia, impossibilitou a defesa da vítima e pela vítima ser mulher, chamado feminicídio, além dele ter ocultado o cadáver da vítima e ainda ter, durante a fuga, ter praticado um roubo tentado. E esse roubo foi qualificado. O inquérito foi encaminhado para a Justiça. Hugo permanece preso no presídio Sebastião Satiro. E a sexta-feira foi de alívio para a população patense, principalmente para as mulheres que se sentiam apavoradas com a onda de estupros em Patos de Minas. A Polícia Civil apresentou na tarde de hoje o autor de pelo menos 5 abusos sexuais. O homem de 30 anos foi preso na segunda-feira ao tentar atacar a proprietária de uma loja. Ele passou a ser investigado e acabou confessando. Fábio Martins Rocha, conhecido como Bim, tem diversas passagens pela polícia, mas havia se convertido à religião e vinha inclusive realizando trabalhos missionários. A Polícia Civil realizou uma força-tarefa para investigar os casos de estupros ocorridos na cidade de Patos de Minas nos últimos meses, onde qualquer delito relacionado a crimes sexuais eram investigados a fundo, a fim de descobrir o autor dessas ocorrências. Todo delito, pequeno ou grande, relacionado ao âmbito sexual, eram investigados a fundo o indivíduo. E aí iam sendo descartados esses indivíduos. Posteriormente a isso, continuando, na verdade, isso, chegamos ao ponto em que um indivíduo, o Fábio, praticou esse delito e nós iniciamos, então, como já tínhamos feito essa força-tarefa em todos os outros que chegavam à delegacia, partimos, então, a investigação para ele. E N elementos circunstanciais apontavam o Fábio como o autor do delito. Após o estupro registrado na última semana, onde Fábio Martins Rocha, de 30 anos, conhecido como Bim, teria invadido uma loja, violentado uma mulher e sido preso em flagrante, toda uma investigação foi iniciada para saber se o autor teria relação com os demais crimes de violência sexual registrados na cidade. Ele saiu do seu ambiente natural, que seria aí um ambiente escuro, e partiu para um outro ambiente, porque provavelmente já estava se sentindo coagido no ambiente que ele estava. Muitas partes foram podadas, ele não tinha talvez um ambiente escuro para poder fazer o ato. Certo é que ele entrou na loja, se deparou com a vítima foi levada para trás da loja e lá, no momento em que ele se distraiu, mas já teria colocado a mão no seio da vítima, ele se distraiu, a vítima conseguiu empurrá-lo e saiu correndo. Momento em que indivíduos que estavam ao lado, num bar, o pegaram e esperaram o contato com a polícia e trouxeram aqui para a delegacia. Ele já está preso por esse último crime agora, que foi um roubo com... o que possibilitou a apuração. Foi um roubo, mas denotou aí uma possível prática de um crime sexual. Tá certo? Então ele está preso por esse crime e vai ser pleiteado à justiça aí, a prisão preventiva nos demais inquéritos que estão em andamento. Na entrevista, o suspeito confessou a autoria de 5 casos de estupros que aterrorizou a população patense. Bem, os crimes de estupro são o que ocorreu na Avenida Tancredo Neves, onde uma menina foi atacada próximo a um galpão. Ao lado de um hotel aqui próximo aqui de Patos de Minas, num ambiente escuro também, onde ele teria parado o seu veículo, descido do veículo, esperado a vítima entrar no carro e atacado a vítima dentro do carro, essa vítima que teve um braço quebrado. Nós tivemos também um delito na Avenida Marabá, onde ele diz ter saído de uma horta em que ele cuida atrás da Avenida Marabá, lá nas Chácaras Caiçaras, saiu e parou seu veículo novamente e veio a atacar essa vítima que estava caminhando. Nós temos a da loja,
que ele entrou, e esse foi o último que ele cometeu, essa da loja, que ele veio então a atacar essa vítima. E por fim, nós temos a da Teófilo Otoni, onde da mesma forma, utilizando os mesmos métodos, os mesmos meios, ele veio a parar seu veículo e atacar a vítima quando estava caminhando. A soma de todos os elementos recolhidos do suspeito, como veículos utilizados para os ataques, trejeitos, retrato falado, confissão e reconhecimento por parte das vítimas, não deixa dúvidas de que Bin seria de fato o autor desses crimes. Temos aí a confissão do Fábio, que não é a confissão, não é a rainha das provas, mas ela somada ao reconhecimento formal das vítimas, a todos os elementos de perícia que estão sendo feitos, como, por exemplo, o andar que ele tem, que é um andar diferente, porque ele sofreu um acidente automobilístico há um tempo atrás, então ele tem o andar dele é cauticante, é um andar que faz ele andar diferente. E outros elementos de prova levam, então, a gente a ter a certeza de indícios de que ele seria o autor desses 5 fatos. Em seu depoimento, Bin confessa que antes dos ataques fazia uso de entorpecentes como crack e cocaína e que estaria arrependido dos crimes que cometeu. O Fábio confessou que fazia uso de drogas e se mostrou arrependido, pelo menos, falou que estava arrependido dos atos que tinha cometido e que caso pudesse voltar ao passado, não faria mais esse delito. Fato é que ele não pode voltar ao passado e tem que realmente ser responsabilizado pelos atos que veio a cometer. Bin já possui inúmeras passagens pela polícia por tráfico e roubo e, apesar de ter sido considerado um criminoso perigoso, mostrava bom comportamento no presídio e cumpriu parte de sua pena na APAC. O que a gente não pode fazer agora é misturar as questões religiosas da APAC. Eu acho que tanto a APAC quanto os cultos religiosos, as religiões, elas têm que ser responsáveis pelos resultados positivos e não pelos negativos. Ele teve a oportunidade dele na APAC, infelizmente não correspondeu. Vai voltar à prisão e eu espero que outras pessoas aí, o doutor Paulo Delicoli tem aí uma intenção muito positiva com essa questão. Eu acho que uma pessoa que ele conseguir recuperar, ele já fez a parte dele. Com a prisão de Fábio Martins Rocha, a Polícia Civil acredita que chega ao fim as ondas de estupros na cidade e as mulheres de Patos de Minas podem ficar mais tranquilas. A mulher patense pode ficar tranquila com referência a essa pessoa e a esse estupro, que essa série, graças a Deus, está encerrada. E agora não fica dúvida nenhuma com referência à autoria dos estupros. Como Fábio Martins é réu confesso, o advogado de defesa trabalhará na tese da diminuição da pena do autor. Bom, a princípio, para falar sobre a tese da defesa, a gente teria que entrar no mérito da questão. E considerando, que esse crime ele se trata de um crime que traz constrangimento tanto para o autor como para as vítimas, evidentemente, a defesa vai se manifestar mais nos autos. Mas, a princípio, como ele se trata de um réu confesso, a tese inicial da defesa é para diminuir, tentar minorar a sua pena. E os casos de crimes sexuais em Patos de Minas parecem não ter fim. Na tarde desta sexta-feira, um adolescente de apenas 14 anos foi apreendido, acusado de abusar sexualmente dos sobrinhos de 5 e de 3 anos. Os detalhes você vai ver a seguir. Para os cervejeiros e bebericadores de plantão, uma notícia importante. Segundo pesquisa publicada pela revista científica Addiction, o consumo de álcool está diretamente relacionado à ocorrência de 7 tipos de câncer. Segundo o estudo, quem exagera nas doses tem chances maiores de ter os seguintes cânceres: orofaringe, esôfago, fígado, cólon, reto e mama feminina. Detalhe, mesmo o consumo moderado expõe a pessoa a esses males. Com o avanço da tecnologia e dos celulares, está cada vez mais fácil tirar fotos e postar na internet. Pois é, o problema é que muitos jovens se esquecem do perigo de se expor nas redes sociais. O que começa como uma diversão pode virar um pesadelo. É o que alerta uma campanha do Unicef. Conheça a história de Jéssica, 17 anos, do interior de Minas Gerais. Eu tinha essas fotos no meu telefone. Meu telefone foi roubado no clube. A gente estava de férias e tal. Depois que eu voltei à escola, Aí eu cheguei, foi aquela... Todo mundo olhando pra mim quando eu entrei.
todo mundo rindo. Tinha uns engraçadinhos que ficava falando alto para me escutar, para mim, né, me atingir. O vídeo da Jéssica faz parte de uma campanha do UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e tenta alertar contra a exposição excessiva dos jovens na internet. No estudo foram entrevistadas mais de 10 mil pessoas de 18 anos de idade de 25 países, incluindo o Brasil. No país, 94% dos entrevistados acreditam que as crianças e adolescentes correm risco de serem abusados ou usados sexualmente online. Hoje você pode ver que os perfis dos jovens, inclusive o meu é um exemplo, tem cerca de 3 mil e poucos amigos. Mas a gente sabe que a gente não conhece todos esses amigos que estão com a gente na rede social, o exemplo do Facebook. De acordo com o estudo, no Brasil, 86% dos entrevistados disseram que sabem como evitar os perigos de situação de risco online. O Anderson, por exemplo, confirma esse dado. Sempre está tomando aquele cuidado de não estar rendendo muito assunto com quem a gente não conhece, com quem a gente não tem nenhum tipo de referência. Se expor também, você tenta evitar? Sim, ao máximo, Eu não gosto de me expor em rede social, é mais o básico mesmo, foto com os amigos, algum passeio que a gente faz, mas no mais é isso mesmo. A educação sexual, ela vem em casa, porque os jovens, eles vão ter curiosidades, né? Crianças, jovens vão ter curiosidades e a internet vai ter o poder de explicar tudo e muitas vezes explicar tudo de uma maneira errada. Ou eles vão procurar também sites que não são sites adequados, onde eles podem encontrar pessoas, muitas vezes, ou aliciadores ou delinquentes sexuais, que aí esses jovens podem entrar em perigo, sim. Manter ou divulgar fotos de cunho sexual é crime e está previsto no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa forma de armazenamento se der por mídias, né, e esse compartilhamento, se for feito pela rede mundial de computadores, é caracterizado um crime cibernético. E qual seria a pena? Ela parte, né, de uma reclusão de 4 a 8 anos. E tem algumas modalidades que são mais agravantes, são agravadas e outras atenuantes. Navegar na internet com o celular, tablet ou até mesmo computador parece inevitável para muitas pessoas, principalmente para os jovens. Mas algumas regras básicas podem ajudar na segurança. Cuidado ao postar fotos. Elas podem ser modificadas ou usadas por outras pessoas. Pense bem na hora de publicar informações íntimas. Jamais aceite um encontro presencial com uma pessoa que você não conhece. E claro, aquela regrinha básica de não falar o nome completo, onde estuda ou onde mora, nas redes sociais também vale. Saber aonde que seu filho, em quais sites seu filho está entrando, saber onde que ele, né, quais são as curiosidades desse filho, ou seja, participar um pouco mais ativamente da vida, né, desse jovem, dessa criança ou desse jovem. Dicas importantes se pensarmos que o jovem brasileiro é o que mais usa a internet. Uma outra pesquisa de uma empresa mundial de tecnologia mostra que 62% dos jovens de 15 a 18 anos usam as redes sociais assim que acordam, enquanto no resto do mundo a taxa é de 52%. A psicóloga explica que quando acontece algum tipo de ameaça online, os jovens acabam confiando mais nos outros jovens do que em pessoas mais velhas. Foi o que aconteceu no caso da Jéssica. Ela me abraçou, não falou nada. A tendência do jovem é enfrentar, é arriscar. Então ele também ávido, né, por ter mais informação e conhecimento, ele muitas vezes se arrisca e não presta muita atenção nas regras de segurança que deveria ter. Uma idosa de 80 anos perdeu todo o dinheiro que tinha no banco depois de receber um suposto funcionário da prefeitura em sua casa, no bairro Cristo Redentor. O estelionatário, no entanto, não deve continuar impune. Ele foi flagrado em imagens que revelam, inclusive, a placa do carro que ele usa para cometer os crimes. O Voyage, modelo antigo, tem placas de Uberlândia. O estelionatário foi visto entrando neste carro
depois de trocar o cartão bancário da idosa no bairro Cristo Redentor, se dirigia até a agência e sacar a quantia de R$ 1.400. A Polícia Militar alerta a população para esse tipo de golpe. Um garoto de apenas 14 anos foi conduzido para a Delegacia Civil na tarde desta sexta-feira, acusado de abusar sexualmente dos sobrinhos, uma menina de 5 anos e um menino de 3. A mãe das crianças desconfiou da situação ao lavar as roupas dos filhos. Somente nesta semana foram 2 casos de estupros envolvendo familiares na região. Desta vez, o tio de apenas 14 anos é suspeito de molestar 2 crianças de 3 e 5 anos de idade. 14 anos, mas ele é tio das crianças aí e no ambiente ali, no ambiente familiar, isso veio acontecer. Nessa quinta-feira, a mãe encontrou uma calcinha suja com secreção e questionou a criança. E somente depois disso, a menina relatou a violência que os 2 vinham sofrendo. Olha, segundo versão da mãe das crianças, né? Esse menor infrator é cunhado dela, portanto, irmão do pai das crianças. E esse menino morava lá junto com a família. E segundo ela, de uns dias para cá, tem observado que as crianças são bem pequeninhas ainda, 5 e 3 anos, não estão querendo ficar próximo do tio, né? E hoje, nessa data, a menina acabou contando para a mãe que o garoto aí, o menor infrator, quando da ausência dos pais, aproveita a oportunidade e tem molestado sexualmente essas crianças, inclusive contando detalhes de como ele fazia, né? Segundo a versão da menor, da criança, ele com o dedo, né, introduzia o dedo na vagina, no ânus de ambos os garotos, o garoto e a garota, e ainda colocava o órgão genital também na genitália da criança e atrás, e ainda ameaçava, caso eles contassem para a mãe deles, que ele ia bater nas crianças. De acordo com a Polícia Militar, o adolescente aproveitava os momentos que ficava sozinho com as vítimas e praticava os abusos. Ele teria cometido o ato por pelo menos 4 vezes. Ele mesmo, né, confirma, né, na hora que abordou, hoje já estava na casa de uma outra irmã, no bairro próximo. No momento da abordagem, ele confirmou para a guarnição, né, que já teria feito essas atitudes por 4 vezes. O caso será repassado à Polícia Civil. O adolescente não tem antecedentes criminais. Ele não quis falar com a nossa reportagem. Fala com a gente. Por que você fez isso? O NTV News de hoje fica por aqui. Volta amanhã em nova edição, às 19 horas. Mais informações você pode acessar o site patujá.com.br. Ótima noite a todos, obrigado pela companhia e um excelente final de semana.